Perfeito. Bom dia a todos, né? Agradeço, como já comentei, agradeço a todos os membros da banca, né? Professora Letícia, Geóvio, os meus familiares e colegas que estão aqui presentes hoje. Eu só peço que caso ocorra algum momento que trave a internet, vocês me avisem, tá? Eu estou no local de trabalho, mas pode acontecer. Então, só realmente para a gente ter esse dinamismo na apresentação. Como o professor Juliano já me apresentou, né, meu nome é Bianca Grilo de Oliveira, eu sou acadêmica do curso de Engenharia de Energia. Estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado por Estudo de Plantas Virtuais de Potência, uma busca aí, né, por a estabilização do sistema elétrico. Eu fui orientada, então, pelo professor Leonardo e pelo professor Juliano. Bom, rapidamente sobre o meu sumário, então eu vou iniciar com uma introdução, onde eu vou estar contextualizando, né, o motivo do estudo, seguido dos objetivos que confirmam essa escolha, e em seguida apresentarei uma revisão bibliográfica, né, com todos os conceitos pertinentes, para ter uma noção geral sobre plantas virtuais de potência, trazendo também o estado da arte, né, com aplicações e, por fim, as discussões e conclusões. Bom, a respeito da introdução, né, o motivo pelo qual a busca por plantas virtuais de potência, né, o estudo em cima dessa tecnologia vem aumentando. Hoje em dia, a gente vive em uma época de transformação energética sem precedentes, onde a integração de energia renovável ela é essencial para enfrentar as mudanças climáticas e garantir a sustentabilidade do nosso planeta. Mas, no entanto, essa transição, né, ela traz vários desafios significativos para a estabilidade e a gestão desse sistema elétrico. A gente já está, né, em uma constante evolução da matriz energética, com a entrada da energia renovável, a gente não tem 100% de segurança dessa geração. E o PDE, né, o Plano Decenal de Expansão Energética, ele afirma a necessidade de investir em tecnologia que auxilie nesse sistema elétrico para ter essa estabilidade. E é aí que surgem as plantas virtuais de potência, né, como uma solução inovadora para esses desafios, onde esses sistemas eles vão ser capazes de integrar diferentes fontes de energia distribuída e armazenamento também de cargas controláveis, permitindo essa gestão mais eficiente e flexível, né, da produção e do consumo de energia, ou seja, fazendo esse balanceamento entre demanda, né, e geração. E no meu estudo em si, ele tem como objetivo justamente esse, né? Explorar o potencial dessas plantas virtuais para realmente aumentar a integração de energias renováveis. Então, o objetivo geral do meu trabalho, né, é justamente pesquisar, né, e investigar e propor essas soluções inovadoras para a integração de plantas virtuais de potência no setor elétrico. E o foco está justamente nessa melhoria da eficiência, da confiabilidade e da estabilidade, né, na geração e distribuição de energia proveniente de fontes intermitentes, contribuindo justamente para a modernização dessa infraestrutura energética sustentável. Os objetivos específicos, então, eles estão voltados justamente para analisar, né, o estado da arte dessas tecnologias, né, dessas plantas virtuais de potência, identificar os desafios técnicos e operacionais na integração de fontes intermitentes e pesquisar as soluções inovadoras para superar os obstáculos identificados, incluindo essas tecnologias de controle, né, sistemas de armazenamento de energia e esses métodos de previsão de geração solar e de energias renováveis num todo. Com isso, a gente tem as hipóteses do meu trabalho, né? Onde a gente tem as plantas virtuais de potência aumentando a eficiência energética através da coordenação otimizada de uma variedade de recursos energéticos distribuídos, a implementação de plantas virtuais para auxiliar na diminuição dessa emissão de gases de efeito estufa, onde a gente sabe que a busca por isso é extremamente crescente, né, reforçando esses esforços globais para justamente uma economia de baixo carbono, as plantas virtuais por meio da coordenação centralizada, né, então melhorando a qualidade, estabilidade e confiabilidade desse sistema elétrico. Essas instalações elas vão promover essa integração de fontes de energia renovável, né, desde solar, eólica, no sistema elétrico, justamente maximizando o uso desses recursos, então saber dimensionar e entender, né, demanda e procura, e os agregadores atuando na operacionalização das plantas virtuais, facilitando a gestão e o intercâmbio de energia, além de aumentar justamente a eficiência geral desse sistema. E dentro de tudo isso, a gente depende, obviamente, das tecnologias,
né? Então, agregar o avanço dessas tecnologias aí da internet das coisas, né, do TIC em si, justamente para aprimorar a coleta de dados e ter um maior controle sobre toda essa planta virtual de potência. Bom, entrando na parte aí, então, da nossa revisão, né, iniciando, obviamente, pela transição energética, né, tratando de transição energética, ele é um processo fundamental para o futuro do planeta, aonde a transição energética, ela é, né, um movimento global em direção a um sistema energético mais sustentável, baseado justamente em fontes de energia renovável e eficiente. Mas, claro, primeiramente é importante a gente entender, né, quais são esses conceitos básicos que sustentam a transição. A gente tem que ter em mente que uma mudança estrutural do setor energético, né, vai ocorrer essa mudança estrutural do setor energético, onde envolve justamente a substituição de combustíveis fósseis por fonte de energia limpa, como a solar, eólica, hidrelétrica, biomassa, né? Então, essa mudança, ela é impulsionada por uma série de fatores, incluindo a necessidade de reduzir, né, a emissão de gases de efeito estufa para combater essas mudanças climáticas. E aí a gente tem uma crescente preocupação, né, com a segurança energética e a busca por esse desenvolvimento econômico sustentável. Mas, no entanto, não é tudo tranquilo, né? Então, a transição energética ela não está isenta de desafios, onde um dos principais desafios é justamente a integração de fontes de energia renovável, né, intermitente, na rede elétrica, o que vai exigir novas tecnologias e modelos de gestão de energia. O outro desafio também é justamente a modernização da infraestrutura energética que já existe, né? Que muitas vezes foi projetada para um sistema centralizado de combustível fóssil, e isso requer vários investimentos significativos e uma abordagem inovadora para estar atualizando a rede elétrica e tornar ela mais inteligente e resiliente. E também há desafios na questão regulatória, né, e política. Hoje, trabalhando diretamente com sistemas de armazenamento de energia, por exemplo, a gente vem enfrentando também com essa questão, né, problemas regulatórios, então, parte de hidrogênio verde também. Então, isso realmente é um desafio da transição energética, né, então requer políticas públicas que incentivem essa inovação e apoiem justamente a pesquisa e o desenvolvimento dessas tecnologias. E, por fim, também a gente tem a questão da aceitação social, né, e a conscientização sobre a importância dessa transição energética é extremamente fundamental, né, onde nós precisamos entender os benefícios de um sistema energético mais limpo e eficiente e como que isso vai impactar, né, positivamente na qualidade de vida e no meio ambiente. Então, assim, a transição energética ela é um processo complexo que envolve várias mudanças tecnológicas, regulatórias e sociais. E aí, dessa forma, é onde entram as plantas virtuais de potência como uma peça-chave nessa transição energética, justamente por oferecer uma solução para muitos desses desafios que a gente vem enfrentando nessa transição. E tendo em vista, né, a transição energética, de que forma que essas plantas virtuais de potência elas vão atuar? Né? Então, trazendo um breve conceito, né, e sobre o funcionamento e também a importância delas, as plantas virtuais de potência elas são sistemas inovadores que integram diferentes unidades de geração de energia distribuída, armazenamento e cargas controláveis. Elas são chamadas de virtuais porque não existem, né, em uma única entidade física, como mais à frente eu vou até citar a questão de diferença entre uma microrede e uma planta virtual, né? Então, a gente tem a planta virtual em uma forma online, como se fosse na nuvem. Né? Ela é uma rede de recursos energéticos que está conectada e gerenciada de uma forma inteligente. Então, a principal vantagem das plantas virtuais é justamente essa capacidade de oferecer uma resposta rápida e flexível à mudança na oferta e na demanda de energia. Tá? Isso é especialmente importante, né, à medida que a gente aumenta essa integração de energia renovável, intermitente, e no sistema elétrico. Então, a gente tem várias oscilações, né, de geração. A gente que trabalha aí com solar, eólica, a gente sabe que tem vários picos, né, de geração. Então, a planta virtual ela vai entrar suavizando, né, tudo isso e trazendo esse maior controle, tanto para a geração quanto aí para a questão de demanda, né, a descarga, o despacho dessa energia. Então, elas vão permitir que esses geradores distribuídos, os consumidores, eles interajam,
né, de uma maneira mais eficiente com a rede elétrica, né? Onde, por exemplo, o funcionamento de uma planta virtual vai se basear justamente nesses princípios de gestão de energia inteligente, o monitoramento dessa produção e o consumo dessa energia num tempo real, né? Justamente para estar ajustando dinamicamente essa operação e, no final das contas, sempre trazendo uma maior eficiência. E justamente um exemplo, né, como eu já citei, essa questão de energia solar, a gente tem vários picos, então o armazenamento de energia também entra, né, nessa questão para a gente ter esse maior controle, para a gente ter um despacho instantâneo, né, com as tecnologias que a gente tem hoje, para a gente ter esse suporte de que sim, a gente vai ter energia quando, por exemplo, ou a solar parar de produzir, ou a eólica parar de produzir, então a gente vai ter esse suporte e a planta virtual de potência, ela vai analisar isso e vai nos passar, né, o que pode ser feito ou não, de uma forma totalmente tecnológica. Além disso, também, as plantas virtuais, elas ajudam a equilibrar, né, essa rede, justamente entendendo esse fornecimento de serviço do sistema, né, também a questão de regulação de frequência, afundamentos de tensão, reserva de capacidade. Então, ela consegue também fazer esse monitoramento, né, esse gerenciamento da nossa rede, trazendo essa maior qualidade. Para operar com uma eficiência, as plantas virtuais elas dependem de tecnologias avançadas de monitoramento e controle, como sistemas de informação em tempo real e algoritmos de otimização. E aí que a gente entra em alguns desafios, né? A questão de tomada de decisão, a gente entender quanto de geração vai ter no dia de amanhã, por exemplo, para entender se a gente vai ter o que é suficiente para suprir a nossa demanda e a nossa procura. Então, aí a gente entra com alguns desafios e, por isso, a gente busca, por exemplo, tecnologias para estar auxiliando nessa questão. Aqui a gente tem uma imagem que a gente consegue ver mais ou menos a ideia, né, no geral, de uma planta virtual de potência. Isso aqui foi feito pela Statkraft, né, onde a gente tem aqui um sistema de controle onde vai estar monitorando todas essas fontes de energia, né, a questão também de carros elétricos, consegue estar monitorando a parte aí de demanda, né, quanto que vai produzir, né, essa previsão de demanda, essa previsão de produção, né, de geração. Então, a planta virtual, ela tem basicamente essa carinha. E falando dessas tecnologias, né, que elas vêm para agregar a nossa planta virtual, a gente começa falando de smart grids, né, ou redes inteligentes, que elas são nada mais nada menos que a evolução dessas redes de distribuição de energia elétrica, né, onde elas vão permitir que os prosumers, que são os consumidores, né, que produzem também a energia, eles interajam de uma forma ativa com o sistema elétrico num todo, né? E isso só é possível por conta de todo o avanço tecnológico, né? Por conta dos dispositivos inteligentes que a gente tem para estar fazendo essa comunicação, esse gerenciamento justamente dessas oscilações de energia. E dentro das smart grids, a gente tem os medidores inteligentes, né, que são uma parte essencial delas, que eles são quem coletam e transmitem as informações em tempo real, permitindo uma gestão mais eficiente dessa energia. Ou seja, a gente consegue monitorar o consumo e a produção de energia de uma forma mais precisa. E aí é dessa forma que vai ser enviado, por exemplo, os dados, né, para a nossa planta virtual. Falando então de gestão e armazenamento de energia também, outro ponto extremamente importante para que a gente consiga ter, como eu citei anteriormente, esse despacho instantâneo de energia, né? Esse suprimento de energia. Então, o armazenamento de energia ele entra para auxiliar nisso e com essa gestão acoplada a ele, né? Então, eles são elementos fundamentais para a operação eficiente dessas plantas, onde a gestão energética ela envolve justamente esse monitoramento, esse controle, essa otimização, né, do consumo num todo e da produção de energia, né, onde a gente vai ter a segurança dessa oferta e demanda equilibrada. E o armazenamento de energia, ele é essencial para lidar principalmente com a questão de intermitência de fontes renováveis. Então, o armazenamento de energia hoje, ele é uma realidade, ele é uma necessidade
de ser instalado no nosso sistema interligado, justamente para não ocorrer casos como no ano passado, por exemplo, né, de apagões. Então, ele vai dar esse suporte para um despacho instantâneo de energia, né? Então, esses sistemas, né, que a gente chama de BESS, eles são uma tecnologia-chave da transição energética, assim como as plantas virtuais, né? E eles podem ser utilizados para várias aplicações, como regulação de frequência, o controle de tensão, redução de picos de demanda, fornecimento de energia instantâneo, essa gestão de preço, controle de intermitência, equilíbrio de carga, são muitas funções que a gente tem dentro do armazenamento de energia e que a gente pode estar atuando. Então, realmente é uma tecnologia que vem associada às plantas virtuais para trazer maiores vantagens. E falando das tecnologias em si, né, a tecnologia de informação e comunicação, o TIC, e a internet das coisas, elas possuem esse papel vital na operação das plantas virtuais de potência, né, onde o TIC ele permite a comunicação rápida e eficiente entre esses diferentes componentes do sistema, enquanto a internet das coisas ela é conectada a dispositivos inteligentes, né, que vão monitorar e controlar essa geração e o armazenamento de energia. Então, na internet das coisas, a gente tem essa questão voltada para conectar aparelhos, por exemplo, das nossas casas, para a gente entender como é que é o consumo deles, e aí o TIC, né, essa questão de tecnologia de informação e comunicação, ele entra justamente para fazer essa comunicação, né, essa coleta de dados através, por exemplo, da internet das coisas. Então, uma coisa vem associada à outra, né? Então, a internet das coisas ela vai conectar esses diversos dispositivos, sensores, medidores inteligentes, celulares, veículos elétricos, né, para justamente coletar e transmitir esses dados continuamente, tá? Bom, falando também de outro fator extremamente importante que eu venho falando desde o início, né, as fontes de geração em plantas virtuais de potência. Então, as plantas virtuais de potência, elas são essas plataformas, né, inovadoras que elas permitem justamente a integração e a gestão eficiente de múltiplas fontes de energia renovável. E essas fontes, obviamente, eu citei aqui energia solar e eólica por conta da crescente busca por essas fontes, né, e por também ser as fontes onde a gente mais vê visibilidade e também viabilidade, né, nos dias atuais. Então, eu listei energia solar e energia eólica por esses motivos, mas a gente consegue estar agregando hidrelétricas, biomassa, geotérmicas, né, todos os tipos, até a própria parte de combustíveis fósseis, enfim, termoelétricas, a gente consegue também agregar, mas não entra na questão da descarbonização, certo? Então, falando de energia solar dentro, né, de plantas virtuais, ela realmente é fundamental, né, devido a essa previsibilidade e a capacidade de resposta à demanda, né? Então a gente tem aí também uma questão impulsionada pela regulamentação da ANEEL, o que facilita também a entrada, né, da energia solar em agregadores como as plantas virtuais. Então a energia solar ela é de extrema importância para que tenha essa crescente procura, por exemplo, por sistemas como as VPPs. E a gente pode, por exemplo, entender melhor isso quando a gente tem uma previsibilidade que é gerada pelo próprio inversor, né, do nosso parque fotovoltaico. Então a gente tem uma noção prévia de quanto que vai ser gerado no dia de amanhã. Só que isso a gente entra na questão do desafio de previsibilidade por conta de, por exemplo, será que vai ter sol amanhã? Então a gente fica com essa dúvida, né? Então, para fazer um estudo mais aprofundado, né, dessa planta virtual de potência, a gente tem que ter também uma noção prévia aí da meteorologia em si, né? Falando da energia eólica, então, dentro de plantas virtuais, ela é outra fonte renovável de grande importância, onde a integração dessa energia eólica, ela apresenta um pouco mais de desafio, justamente por a gente ter menos previsibilidade de quanto esse parque eólico vai estar gerando no dia de amanhã. Mas sim, a eólica no Brasil ela contribui justamente para a redução de emissão de gases de efeito estufa e também para esse enfrentamento aí de mudanças climáticas. Então a eólica ela entra também com um papel super importante, aonde a planta virtual ela vai conseguir estar fazendo esse gerenciamento também de geração dela e ter essa maior confiabilidade. Bom, falando do papel desses agregadores na gestão de plantas virtuais de potência.
Primeiramente, para entender, né, o que são esses agregadores, né? Os agregadores, eles são entidades ou plataformas que reúnem diversos recursos energéticos distribuídos, como, por exemplo, a geração de energia renovável, o armazenamento de energia e as cargas controláveis. E eles vão estar atuando como intermediários entre os produtores e os consumidores de energia. Então, eles vão coordenar essa produção e esse armazenamento de uma forma mais otimizada. Então, por isso que eles agregam também dentro das plantas virtuais de potência. Dentro desse contexto, é importante ressaltar uma diferença conceitual entre consumidores de energia no sentido de prosumers, né, que são esses consumidores que geram a sua própria energia e consomem depois, né, transferem ou armazenam, né, despacham para aqueles que não têm energia naquele momento, e também os clientes tradicionais, né, que eles vão obter essa energia da rede elétrica. Os prosumers, eles também podem armazenar esse excesso e ser utilizado depois. Então, há essa diferença dentro, justamente os agregadores, eles trabalham junto a esses prosumers, né, para a gente ter esse controle maior, entender quanto que vai gerar e quanto que eu vou ter disponível num próximo momento, né. Então, as funções e importância, aí a gente entra numa questão de que os agregadores, eles têm várias funções essenciais na gestão das plantas virtuais de potência. Eles, por exemplo, monitoram e controlam a geração e o consumo de energia em tempo real, geram esse equilíbrio entre oferta e demanda, eles vão otimizar o uso dos recursos energéticos disponíveis e, além disso, também eles vão facilitar a participação desses consumidores no mercado de energia, permitindo que esses prosumers eles vendam o excesso de energia deles gerado e contribuam também com a estabilidade da rede elétrica. Então, é muito importante ter agregadores junto a isso, porque, por exemplo, mais à frente no estado da arte, falando da Austrália já, na Austrália eles estavam tendo uma demanda muito grande, uma produção muito grande, onde, por exemplo, a gente tinha a curva de Pato, onde a gente tratava de um congestionamento na linha de transmissão, porque a geração era muito maior do que o consumo em certos pontos. Então, ter agregadores assim, ou plantas virtuais em si, é de extrema importância para que esse tipo de coisa não ocorra, porque é onde dá as panes no sistema elétrico. E exemplos de aplicação, né, desses agregadores, por exemplo, são os veículos elétricos, que eles podem ser utilizados, por exemplo, como uma unidade de armazenamento e fornecimento de energia, onde, por exemplo, o agregador ele pode coordenar a carga e a descarga das baterias desses carros elétricos para utilizar a energia para atender uma demanda durante os picos de consumo. Então, isso é possível ser feito também. Além desse ponto, eu achei importante ressaltar essas diferenças entre microgrid e VPPs. A microgrid em si, ele é um sistema elétrico completo, só que em miniatura, em uma localização específica. Ele é algo real, né? Algo mais concreto, vamos tratar assim. Já a questão das plantas virtuais, ela é uma coleta descentralizada de unidades de geração de energia, por exemplo. Ou seja, ela vai trabalhar com esses recursos distribuídos, né, ou na agregação de consumidores flexíveis, o que pode reduzir estrategicamente essa carga. Então, a microgrid em si, ela é um sistema elétrico completo, né, de distribuição e consumo de energia dentro dessa localização geográfica específica, né, como instalações industriais, complexos hospitalares, enfim, qualquer lugar, residências, né? E ele vai incluir justamente esses ativos de geração distribuída, né? Como os módulos solares, turbinas eólicas, enfim. E a planta virtual realmente ele é algo na nuvem, né? Então a gente trabalha aí com a tecnologia dessa forma. Os objetivos é fornecer energia na microgrid confiável em locais específicos. As plantas virtuais é otimizar essa geração e o consumo de energia em larga escala. Os benefícios em microgrids, a gente trabalha com a resiliência, apagões, eficiência energética local, em plantas virtuais, na questão de melhoria da eficiência do sistema elétrico em grande escala. Parte de armazenamento, ele é necessário, né, para os dois casos, mas a planta virtual se faz opcional, justamente por a gente ter esse controle. E na parte de mercado, então, a gente trabalha na parte de distribuição com microgrids e na parte de plantas virtuais voltada para o mercado atacadista.
Sobre as políticas, no geral, logo de início, eu citei já essa questão de que é necessário a gente ter políticas regulatórias, né, a gente ter normas para que a gente consiga seguir à frente com tecnologias avançadas como essa. Então, é de extrema importância que a gente tenha políticas de descarbonização, por exemplo, onde a gente já vem buscando isso há muito tempo, esses mecanismos, né, de incentivo onde a gente precisa entender e mostrar que é necessário ter essa regulamentação, né? Então a gente precisa realmente, como aqui no Brasil, por exemplo, ter o suporte da ANEEL, né, incentivando, ela já incentiva a geração distribuída, por exemplo, de energia solar, mas também entender que a gente precisa desse incentivo aplicação de novas tecnologias, né, desde armazenamento de energia, hidrogênio verde, a parte de plantas virtuais, né, entrando como esses agregadores, que realmente é para trazer benefícios ao nosso sistema e trazer essa maior segurança e qualidade para a energia. Com isso, eu trouxe até essa frase aqui, né? Com a regulamentação e as normas atuando, a aceitação é viável. Então, a gente precisa sempre demonstrar que ter normas traz um gás a mais para a gente conseguir estar aplicando essas novas situações. Bom, falando do estado da arte, a ideia aqui é apresentar que todo o mundo tem o conhecimento sobre a tecnologia de plantas virtuais, né? Então, essa tecnologia, né, ela vem sendo implementada, né, esse agregador ele vem sendo implementado em diferentes contextos, com diferentes modelos de negócio, regulamentação. Então, os países como a Alemanha, os Estados Unidos, a Austrália, a Itália, eles já possuem casos de sucesso. Né? Então, a gente tem vários cases aí já trabalhando com plantas virtuais de potência, como eu citei, na Austrália, justamente a busca, que foi uma das pioneiras até na questão de plantas virtuais de potência, a busca por esse tipo de agregador, a rede deles, foi justamente porque os apagões lá eram constantes, porque tinha essa sobregeração durante certos períodos, justamente trazendo essa curva de pato que a gente fala. Então, a gente tem a aplicação de plantas virtuais, né, com esses conceitos que eu citei anteriormente, em todo o mundo. O que isso só mostra o quão vantajoso é essa tecnologia, né? Entender que eles vão trazer uma maior eficiência para essa transição energética em si. A Alemanha ela foi uma das pioneiras, né, justamente permitindo essa gestão eficiente, uma grande quantidade de recursos de energia distribuída, como os sistemas de energia renovável, né? Outro caso também a gente tem, que eu não coloquei aqui, mas tem a Dinamarca também, né, que tem um dos sistemas elétricos mais avançados do mundo, com uma alta penetração de energia renovável, onde as plantas virtuais na Dinamarca elas são usadas justamente para equilibrar essa oferta e a demanda de energia, garantindo essa estabilidade para que não ocorra nenhum tipo de queda realmente. Então, a gente tem as mais diversas aplicações e em todo mundo, o que é muito importante para a gente entender que realmente faz sentido estudar e ir mais a fundo sobre essa tecnologia em si. A respeito de discussões e resultados, né, sobre essas plantas virtuais e as tecnologias associadas, eu trago aqui uma questão de analisar, né, de uma forma crítica os achados durante essa pesquisa, né? Então, todo esse estudo. A gente tem, então, uma questão de síntese de resultados obtidos, né, onde a gente tem aqui o porquê dessa relevância das plantas virtuais, então a gente tem a conclusão de que é importante para a modernização e estabilidade elétrica, ou seja, modernização dessa infraestrutura, né, uma infraestrutura segura, que tem esse fornecimento confiável. A gente tem também a questão das tecnologias de suporte, né, então o TIC, a internet das coisas, a gente entendeu que é essencial otimizar elas, né, e utilizar elas nas plantas virtuais justamente para trazer esse maior resultado. Então, ter essa política de incentivo em cima de novas tecnologias é de extrema importância. Smart grids e medidores, eles facilitam essa gestão energética e descentralização. A parte de gestão e armazenamento, né, justamente são estratégias que melhoram a eficiência e a sustentabilidade. Como eu citei, o armazenamento de energia, ele está vindo justamente
para trazer essa estabilidade, trazer essa confiança e essa segurança. Diariamente, essa é uma frase que eu falo aqui, porque é o que a gente busca, o cliente final, né, o consumidor final busca, é ter uma energia, é ter uma energia elétrica na sua casa, né, é ter ela disponível a qualquer momento. Os agregadores na gestão de plantas virtuais, então eles vão estar facilitando essa interação entre os componentes, né, e os consumidores, a influência das políticas energéticas, então políticas de descarbonização, justamente impulsionando o crescimento dessa tecnologia, e a integração com renováveis, né? Então a gente entendeu que sim, é necessário ter uma análise maior em cima daquilo que é produzido para que a gente tenha esse sistema mais estável. E com isso a gente chega à conclusão, né? Então foi possível a gente entender a importância que é ter, né, plantas virtuais, ter tecnologias dessa forma, atuando no nosso cenário mundial, né? Não falo só de Brasil aqui, eu falo no cenário mundial, justamente trazendo esse balanceamento na parte de renováveis, trabalhando justamente, né, no impacto das emissões aí de gases poluentes e sustentabilidade, a questão de agregar esses recursos, né, as plantas virtuais, onde elas conseguem operar com uma única planta de energia no mercado elétrico, utilizando essas tecnologias avançadas de informação e comunicação justamente para otimizar, né, o status operacional dos componentes internos. A parte aí de eficiência energética, né? Então a gente tem a eficiência energética vindo muito forte, então a gente otimizar essa utilização, não produzindo gases de efeito estufa, por exemplo. A gente vem trabalhando com objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né, principalmente a ODS 7, né, que visa justamente isso, né, energia acessível e limpa. Então a gente consegue também ter esse acesso a lugares onde a rede não chega, né, justamente associado ao armazenamento de energia, por exemplo. Bom, o avanço tecnológico não é segredo para ninguém, né? Então a gente realmente precisa ir mais a fundo nesse sentido, principalmente o fato de previsibilidade de geração. Eu acho que a questão de previsibilidade de carga é uma coisa que a gente consegue trazer de um histórico e entender tudo isso, mas a previsibilidade de geração, principalmente de fontes intermitentes, é algo que deve ser visto com mais detalhes, né? Entender melhor, porque realmente é uma previsibilidade que é incerta, né? Então, trabalhar com fontes renováveis traz a incerteza, né? Não traz a segurança de 100% de geração no dia de amanhã. A gente sabe, o solar passou uma nuvem, a geração já cai. Então, a gente precisa ter esse avanço tecnológico, né? E essas tecnologias elas vão permitir essa coleta de dados, né, mais precisa e um controle mais aprimorado desses recursos. E no todo, eu trouxe algumas recomendações, né, que eu acho importante, que é justamente a criação dessas políticas, né, de incentivo especificadas para a implementação e expansão dessas plantas virtuais, visando justamente aumentar essa participação de fontes renováveis, né, quando a gente tem a segurança de que vou colocar a minha fonte de energia renovável e vou ter essa segurança, né, eu tenho uma política ao meu lado, eu tenho uma norma ao meu lado, traz maior segurança, né? E também sugere-se aí o aumento dos investimentos em tecnologia, né, de informação e comunicação e na parte de inteligência artificial no todo, justamente para otimizar essas operações, promover a formação e a capacitação de agregadores que possam coordenar eficientemente os recursos energéticos distribuídos, implementar sistemas de monitoramento e avaliação de plantas virtuais justamente para identificar oportunidades de melhoria e garantir essa eficiência operacional, investir em programas de educação também, né, e conscientização para consumidores e prosumers sobre o benefício e o funcionamento de plantas virtuais. E, por fim, trouxe algumas sugestões para trabalhos futuros, já que trabalhei aí com uma revisão, né, da literatura em si. Então, realizar estudos comparativos entre diferentes modelos de plantas virtuais implementados em diversos países. Isso é um fato que, no dia atual, por ser um tema mais contemporâneo, as empresas que trabalham já com plantas virtuais, elas não dão detalhes maiores a respeito de como que foi feito tudo isso, até porque é um mercado novo. Então, a gente sabe que entre
questão de viabilidade de um projeto e tudo mais. Então, isso aqui com certeza seria de extrema importância a partir dos dias de hoje, realmente entender melhor esses modelos de plantas virtuais que a gente tem. Investigar esse impacto econômico das plantas virtuais sobre os consumidores e o mercado elétrico, né, avaliando os benefícios econômicos diretos e indiretos, desenvolver os modelos previsionais, né, avançados para melhorar essa precisão de previsão de geração e consumo. Eu acho que é um principal ponto aqui, entender que método que a gente vai conseguir estar usando para ter essa previsão, conduzir os estudos, né, de casos detalhados sobre a implementação de plantas virtuais em comunidades locais e explorar, né, essa integração de plantas virtuais com sistemas de mobilidade elétrica, justamente por estar tão em alta, né, essa eletrificação da nossa frota nos dias atuais. Então seria isso, essas são as minhas referências. E fico à disposição agora para tirar as dúvidas.